Então, iniciada a gravação, dando sequência à nossa semana de recepção dos veteranos, hoje nós temos aqui conosco um amigo pessoal, mas também um colega de profissão e da atuação da advocacia, que é o Leandro Souza. Eu vou fazer aqui as apresentações iniciais do Leandro, só para que depois eu possa passar a palavra a ele. Professora Pâmela está aqui conosco, nossa coordenadora aqui, nesse momento. Bom dia, Pâmela. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Leandro. Bom dia. Bom dia, prezados e queridos alunos. Muito bom tê-los aqui já às 8h30 pontualmente, já começamos. Leandro, é um prazer receber você na nossa casa. Não é a primeira vez, é a primeira vez digital. Muito bom ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Professor Ricardo, obrigada por estar aí participando dessa manhã conosco. Sem vocês, professores, sem o meu time de professores, nós não teríamos uma semana tão bem preparada. Obrigada de coração por vocês dois estarem aqui nessa manhã de quarta-feira. Pessoal, vou passar direto a palavra para o professor Ricardo. Professor Ricardo, a manhã é sua. Muito obrigada e espero que seja uma manhã bastante produtiva. Muito obrigado, Pâmela. Dando sequência, então, a mais uma das nossas atividades, né, Pâmela, que a professora coordenadora Pâmela tem aqui como uma identidade do nosso curso, iniciando, portanto, como eu vinha dizendo, a nossa uma semana de recepção dos veteranos. Temos aqui hoje o Leandro Souza, doutor Leandro Souza. Conheci o Leandro na pós-graduação, quando lecionava na pós-graduação de Ciências Penais da PUC Minas. Leandro foi meu aluno, mas logo no início das aulas já deu a perceber que ele era muito mais do que um aluno. Na verdade, ele exercia não só uma liderança entre os colegas, mas também tinha uma liderança intelectual sobre os domínios da matéria do direito. Leandro gosta, inclusive, de se gabar de que é o único aluno que assistiu todas as aulas do curso de pós-graduação. Então, isso já dá o tom do quanto ele é determinado, obstinado com os seus objetivos, seja na área, tanto da área acadêmica, nos seus estudos da pós-graduação, como também na área profissional. Além da pós-graduação, onde a gente conseguiu ali ter contato e iniciar essas trocas sobre informações do direito penal e reflexões sobre o direito de um modo geral, em momentos posteriores a gente manteve o diálogo e um dos auxílios que o Leandro nos concedeu a Estácio, então vou colocar aqui não só a mim, mas também a Estácio, foi quando foi necessário que, para que fosse... o projeto não chegou a ser realizado, mas para que fosse autorizado o projeto de extensão de oficinas literárias, a gente necessitava, à época, de um apoio da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB, de Juiz de Fora, e o Leandro, como presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB de Juiz de Fora, assim o fez, auxiliou a Estácio para que conseguisse essa parceria entre OAB, Vara de Execução Penal e Centro Universitário, e, portanto, a gente teve essa autorização, mas, infelizmente, veio a pandemia logo na sequência dos atos, o que suspendeu essa nossa atividade acadêmica de extensão, mas que vai retornar agora por uma nova metodologia que não será presencialmente, pelo menos a um primeiro momento. E, em outro momento oportuno, eu volto a falar sobre esse projeto de extensão com vocês. Então, eu estou aqui fazendo a apresentação do Leandro e aproveitando desse momento em público também para agradecer todas as vezes em que foi necessário, em que eu pedi a ele algum auxílio, ele sempre esteve presente, sempre colaborou com as nossas atividades. E aí, vamos fazer dessa manhã, dar uma continuidade a mais uma dessas oportunidades para a gente poder trocar algumas ideias, algumas impressões sobre o momento atual, já que a gente está falando um pouquinho sobre pandemia, entre outras crises, né? Então, Leandro, a mesa de hoje que a gente colocou como um tema, nós vamos discutir aqui os desafios da atuação da advocacia criminal em tempos de pandemia. Vejam que o Leandro aqui nesse momento também acho que é importante fazer essa ressalva. Estava em um júri ontem até mais alta noite e hoje de manhã
já compareceu aqui cheio de livros ao fundo para poder nos falar um pouquinho sobre essa atuação, mas veja que não para as atividades, apesar de estarmos ainda em um período da pandemia da Covid-19. Então, bom dia, Leandro. Passo a palavra para que você possa fazer uma apresentação sobre aquilo que você entende que sejam os desafios mais destacáveis na atuação da advocacia criminal. Se você quiser fazer uma breve apresentação pessoal, fique à vontade. E também a gente vai fazer aqui uma troca de ideias, não somente uma apresentação formal, uma apresentação de um conteúdo, mas vamos trocar informações para que a gente possa produzir cada vez mais e melhor. Bom dia, Leandro, tem a palavra. Bom dia, meu amigo Ricardo Braida, professora Pamela, os alunos que nos assistem. Sempre é um prazer fazer parte aí do evento da Estácio. Não é a primeira vez, é verdade, por isso me sinto honrado de ter sido convidado para poder contribuir aí com o tema os desafios da advocacia criminal em tempos de pandemia. É verdade, o Ricardo falou uma coisa que é muito verdade. Ontem eu estava num júri, o júri acabou tarde, fiquei até preocupado com o evento, mandei uma mensagem para o Ricardo, estou um pouco cansado, peço já desculpas de antemão pela fisionomia, mas eu fui dormir depois das 3 da manhã e levantei agora cedo e queria muito participar desse evento, então a fisionomia está um pouco abatida, mas é por conta dos ossos do ofício. Antes de adentrar no tema, repito, os desafios da advocacia criminal em tempos de pandemia, penso que é importante trabalharmos a advocacia como um todo, independentemente da pandemia. A advocacia criminal, independentemente da pandemia, ela é muito, muito desafiadora. E alguns fatores levam a esses desafios. Claro que o que eu vou dizer não são só isso, não são só esses fatores, só esses aspectos, mas eu acho de suma importância trabalhar esses desafios, primeiro independentemente da pandemia e depois em tempos de pandemia. O primeiro aspecto em que gera o desafio da advocacia criminal, na minha concepção, é o preconceito que existe do advogado criminalista. Muitas das vezes somos vistos como advogados defensores de bandidos, de vagabundos, até que essas pessoas precisem de um advogado criminalista, seja pessoalmente, seja, por exemplo, para algum familiar. Aí muda de figura, aí temos a hipocrisia. Então, esse é o primeiro aspecto em relação ao preconceito que existe sobre a nossa profissão em relação a esse campo criminal. Vou citar um caso pessoal que aconteceu recentemente, acho que é importante pela prática, até para os alunos perceberem. Há pouquíssimo tempo eu atuei em um júri na comarca de Andrelândia como defensor dativo. Nenhum advogado da comarca quis atuar no caso. Quando o juiz oficiou a OAB para indicar um advogado, a OAB não conseguiu indicar nenhum e lembraram do meu nome e fizeram contato comigo perguntando se eu poderia fazer o júri. E quando eu perguntei do que se tratava, vi que era um caso muito complexo e confesso que, sem dúvida alguma, foi o caso mais complexo da minha carreira de apenas 10 anos de advocacia criminal. Qual era o caso em linha geral? E isso está relacionado ao preconceito que eu estou falando. O caso era o seguinte: 2 réus acusados, eu iria defender somente um deles, 2 réus levados a júri, pronunciados, acusados de 4 crimes. Latrocínio contra um taxista, teriam roubado o táxi e, em seguida, matado o taxista. Um homicídio qualificado,
contra a filha do taxista que estava no táxi de apenas 4 anos de idade, com disparo de arma de fogo. Então, os réus teriam matado a filha de 4 anos e matado o pai, roubado o táxi. Ocultação de cadáver, porque colocaram fogo nos corpos. E também crime de dano, porque colocaram fogo no carro. E o júri era sobre isso. Eu imediatamente disse que iria atuar no júri e que iria defender um dos réus. Eu só precisava de cópia integral do processo para estudar um processo gigantesco, inclusive. E quando eu estudei o processo e fui fazer o júri, claramente percebi que muitos elementos eram favoráveis ao meu cliente. Eu não fui, Ricardo, para pedir a absolvição. Eu sabia que o meu cliente iria ser condenado. Tinha prova disso. Mas eu fui lá para realizar a justiça e buscar, de um certo modo, defender os interesses do cliente, e, nesse caso, era de redução da pena. Eu sustentei algumas teses, e aqui não vou entrar no mérito. Uma das minhas teses de redução de pena foi acolhida pelos jurados. Inclusive, uma tese que ninguém esperava. Nenhum promotor, nenhum juiz, foi uma surpresa. E o meu cliente foi condenado a 25 anos por todos esses crimes. Por todos os crimes. Só o homicídio qualificado, com a causa de aumento de pena por ser a vítima menor de 14, seria no mínimo 16. O latrocínio, no mínimo 20. Então, era no mínimo 36. E ele saiu condenado por 25 por todos os crimes. O corréu foi condenado a 56 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de fazer o júri, chegou ao meu conhecimento que os advogados poderiam sofrer algum atentado ao chegar na comarca, porque a comunidade estava altamente satisfeita com advogados que fossem ainda defender os réus nesse caso. O meu carro teve que ficar no batalhão da Polícia Militar. Eu fui escoltado pela Polícia Militar até o fórum e, depois do júri, até o batalhão, e fui escoltado até a saída da cidade. Exatamente por conta desse preconceito. Os réus, na visão, já deveriam ser condenados, independentemente de julgamento, independentemente de defesa. Então, para muitos, existe sim essa questão do advogado ser defensor de bandidos. E eu provei por A mais B que tinha que ser condenado, mas não a 56 anos, por exemplo. Assim, né, a uma pena justa, a uma pena realmente daquilo que efetivamente deveria acontecer. Então, esse é um aspecto que independe da pandemia, gerando o desafio para a advocacia criminal, que nós temos que saber e temos que combater. Não somos defensores de bandidos, não somos defensores de vagabundos. Há clientes, sim, que utilizam o crime como meio de vida, mas isso não significa nada em relação à nossa atuação. Nós defendemos o fato, nós atuamos em relação ao fato e não à personalidade do nosso cliente. Não é o direito penal do autor, é direito penal do fato. Muito bem. O segundo aspecto que gera também desafios na advocacia criminal, e isso está atrelado a nós, advogados, agora especificamente, é a concorrência desleal. Muitos profissionais, infelizmente, e cada um tem as suas razões, não vou entrar no mérito, não cobram, meu amigo Ricardo, minha amiga Pamela, alunos, valores mínimos estipulados pela nossa tabela da OAB. Da tabela da OAB, naturalmente, de Minas Gerais, né? Cada seccional tem a sua tabela. Isso gera uma concorrência desleal muito grande, porque se nós, pelo menos, cobrássemos o mínimo, estava bom, mas não. Temos cobranças ínfimas, cobranças aviltantes, e isso, naturalmente, gera uma concorrência muito, muito desleal, a ponto de, até hoje, infelizmente, termos
advogados conhecidos como advogados de porte de cadeia. Advogados que ficam na delegacia aguardando o cliente chegar. Todo mundo tem o direito de ir e vir. Não vejo problema de o advogado ficar na porta da delegacia. Eu não estudei, formei para fazer isso. Mas há quem entenda que não tem... Eu entendo que não tem problema, mas jamais farei isso. Agora, se você faz, cobre o mínimo da tabela. Porque isso, inclusive, é um dever nosso, previsto no Código de Ética. Se o advogado ele cobra valor ínfimo, aviltante, abaixo, por exemplo, da tabela, dependendo do valor, ele pratica infração ética por violação ao Código de Ética. Isso está lá no artigo 2º, parágrafo único, inciso 7, a linha F do nosso Código de Ética. É um dever nosso abster-se de cobrar valores aviltantes. E também, e aí, embora eu não veja problema de o advogado ficar na porta da delegacia, embora eu jamais farei isso, ele não pode se oferecer para atuar no caso. Também infração ética, está no artigo 7º do nosso Código. Então, a concorrência desleal é o outro desafio que a advocacia criminal vive, independentemente da pandemia. Seguindo, eu também observo que existe um outro problema na advocacia criminal, que muitas vezes é o tratamento que se é dispensado ao advogado. E aí vem de alguns delegados, alguns promotores, alguns juízes, alguns desembargadores e assim por diante. A nossa advocacia criminal, ela é, querendo ou não, combativa, sempre de forma respeitosa. E aqui também há advogados e advogados. Há advogados que passam do limite, naturalmente terão um tratamento um pouco mais, vamos dizer assim, rígido, por parte de um delegado, por parte de um promotor, por parte de um juiz. Mas, fora essas exceções, nós somos combativos. Não tem como deixar de ser, não tem como entrar mudo e sair calado numa audiência. Ontem, no meu júri, tivemos várias discussões com a promotora, discussões acaloradas, mas normal, sempre com muito respeito. Então, a combatividade é inerente à nossa profissão. Mas, muitas vezes, isso é mal interpretado. E delegados, juízes e promotores, claro que não são todos, é a minoria, tentam, de um certo modo, se impor contra nós, achando que existe alguma hierarquia. E aqui para os alunos é importante, não há hierarquia, não somos subordinados a ninguém, somos indispensáveis, inclusive, à administração da justiça, está na Constituição, e a ausência de hierarquia está no artigo 6º do Estatuto da OAB, da Lei Federal 8.906. Então, o advogado criminalista precisa saber que muitas vezes será desrespeitado, mas temos que saber que não há hierarquia e que temos que ser combativos. Esse é um outro aspecto que independe da pandemia. Então, feito essa introdução, esse pequeno preâmbulo, passemos àquilo que eu percebi de desafio em tempos de pandemia. Primeira coisa, meu amigo Ricardo, honorários advocatícios. O dinheiro desapareceu. O dinheiro sumiu, tirando, o pessoal de Brasília, que, naturalmente, tem muito dinheiro. Mas, do que eu pude perceber, ficou muito difícil receber honorários advocatícios em tempos de pandemia. Já era difícil anteriormente, porque o advogado sempre é o último a receber. Infelizmente. O cliente quer que você resolva o problema, que você solucione aquela situação, e na hora de pagar sempre existe ali algum empecilho. Isso a gente vê na prática. Com a pandemia piorou. Mas, por favor, alunos, não desanimem. Advogado é guerreiro, qualquer área, principalmente na criminal.
Eu estou há 10 anos, o meu pai está há 33, o Ricardo não sei quantos anos. Enfim, não podemos parar, podemos desanimar. Mas existe sim esse problema agora financeiro que piorou por conta da pandemia. Um outro problema também que eu pude perceber, um outro desafio que eu percebi em tempos de pandemia foi em relação aos atendimentos jurídicos nas unidades prisionais. Apenas para que todos possam saber como que funcionava antes da pandemia. Nas unidades prisionais do estado de Minas, principalmente aqui em Juiz de Fora. O atendimento jurídico de 9 da manhã até às 18 horas. Nós temos aqui em Juiz de Fora o agendamento eletrônico. Você, advogado criminalista, vai entrar no site da OAB pelo computador, pelo aplicativo, vai colocar os dados do seu cliente, normalmente o nome completo ou o Infopem, e irá agendar um dia e horário para você atender. Antes da pandemia, de 9 até às 17 horas, o agendamento eletrônico, mas o atendimento jurídico até às 18 horas. Então, eu sou obrigado a fazer o agendamento eletrônico? Não, não é obrigado. Mas a OAB recomenda e orienta para que você não fique muito tempo esperando, porque uma vez agendado, é muito mais fácil para você atender de forma rápida do que você comparecer sem um agendamento. Posso comparecer 5h30 da tarde para atender o meu cliente no Seresc? Posso, mas você só poderá atender até às 18 horas. Então, era de 9 às 18, com 1 hora para cada atendimento. Se eu vou atender 4 clientes, eu posso permanecer até 4 horas. E assim sucessivamente. Com a pandemia, naturalmente, tivemos restrições. Restrições essas que desagradaram sobremaneira os advogados criminalistas. Porque, querendo ou não, se limitou o horário de atendimento jurídico. Mas nós temos que pensar que é um momento único na história do mundo. Então, querendo ou não, isso chegaria até nós. É ruim? É ruim. Temos que agora atender num horário específico? Temos. Mas também sabemos que é temporário, que é provisório, que é precário. Hoje, se nós estivermos na onda vermelha, nós só podemos atender de 10 horas da manhã até meio-dia. São apenas 2 horas de atendimento jurídico. E você também, naquela mesma situação, pode agendar, e aí o mais correto é agendar, ou pode comparecer dentro desse horário na unidade prisional sem o agendamento. E você só poderá conversar com seu cliente por até 20 minutos. Por até 20 minutos. Isso está no memorando circular número 11 de 2020 da Secretaria de Estado, Segurança Pública, né, do Estado de Minas Gerais. Atualmente, nós não estamos mais na onda vermelha. Então, foi editada uma resolução, a de número 8, em conjunto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais, a própria Secretaria e a OAB, no sentido de que, nas ondas amarela e verde, nós temos o retorno do horário normal, de 9 até às 18 horas. Então, atualmente, está normal em Juiz de Fora. O que eu percebi é que, por exemplo, quem conhece o Seresc sabe que o parlatório, que é o local adequado de atendimento aos clientes, possuem várias, entre aspas, baias. Salvo engano, são 7. São 7, então, baias de atendimento. O que eles estão fazendo é restringindo o número de advogados no parlatório. Por exemplo, de 3 em 3. Então, eu e a Pâmela e o Ricardo agendamos para as 9 horas da manhã, na data de amanhã. Outras pessoas também agendaram para as 9 horas, por exemplo. Irão entrar de 3 em 3. Mas o horário voltou ao normal. Então, essa restrição,
de horário também gerou um desafio para nós, advogados, porque muitas das vezes só poderíamos 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, né, 5 horas da tarde, e tivemos que nos adequar. Um terceiro também desafio foi a questão que, ainda pelo que eu vi na data de ontem, foi até retirada de pauta pelo CNJ. Mas o CNJ chegou a minutar uma resolução para júris virtuais, júris por videoconferência, atos híbridos em que teríamos atos presenciais e atos por videoconferência. Então, quer dizer, eu estou lá no júri, o meu cliente está por videoconferência, ou eu estou por videoconferência e os jurados estão no fórum. Bem, isso é inadmissível. A OAB interveio, a OAB Federal, e o CNJ tirou de pauta, porque isso ia ser aprovado. Essa resolução seria aprovada pelo CNJ. Imagine só, o problema é que há decisões, inclusive do STJ, dizendo que não há nenhuma ilegalidade, nenhuma nulidade, se o réu estiver por videoconferência. Eu gostaria de saber como que eu vou conversar com o réu no meio do júri sem ninguém ficar sabendo. Não sem ninguém ficar sabendo. Por exemplo, num júri de ontem, o réu não estava presente, o nosso cliente não estava presente. Tudo bem, mas vamos imaginar que estivesse. No meio da fala do Ministério Público, eu posso naturalmente conversar com o meu cliente. Olha, a acusação disse isso, você disse aquilo. Bem, vamos, o que você acha? Já houve instrução, todo mundo já foi ouvido. Nós estamos nos debates orais. Em videoconferência, eu não consigo fazer isso. Como que eu vou? Eu não consigo imaginar como que eu vou fazer isso por videoconferência. Ah, Leandro, mas pode ser criada uma sala, você vai poder conversar com o seu cliente. Eu vou, mas será que eu vou conseguir ter esse acesso direto o tempo todo que eu tenho com o meu cliente presencialmente? Acho pouco provável. Então, embora não esteja regulamentado pelo que eu vi, através do CNJ, júris virtuais, existem decisões do STJ dizendo que não há qualquer ilegalidade ou nulidade quando o réu, ele, por exemplo, participar do júri por videoconferência. Eu acho isso um absurdo. O advogado tem que constar em ata a nulidade do júri. Se o tribunal irá anular ou não, uma outra história, mas é papel nosso fazer isso. Então, esse é um terceiro desafio que eu pude perceber em relação à atuação do advogado criminalista em tempos de pandemia. Bem, agora, para a gente talvez fechar, né, essa primeira parte, e é um bate-papo, é uma conversa, não estou trabalhando aqui, Ricardo, como palestra, como algo formal e etc., também há reflexos positivos, né? A pandemia. Embora o tema são desafios, mas eu posso citar aqui pelo menos um aspecto positivo para a advocacia criminal. Muitas vezes somos contratados para proferir sustentações orais nos tribunais como um todo. E aqui especificamente, né, no estado de Minas, as sustentações orais na Justiça Estadual ocorrem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que todos sabem, em Belo Horizonte. São 256 quilômetros, 3 horas e meia, 4 horas de viagem. E de volta, 8 horas. Ou seja, altamente desgastante uma sustentação oral quando você, advogado criminalista, precisa comparecer no tribunal. Primeiro que a sustentação oral ela começa por volta de 1h30, a sessão. A sessão, você pode se inscrever e falar 4 horas da tarde, mas a sessão começa 1h30. Para chegar 1h30 em BH, você tem que sair daqui 7 horas da manhã. Para chegar lá às 11, guardar o carro, almoçar, porque tudo pode acontecer, estrada, né, acidente, etc. Com a pandemia, passou a ser possível
a sustentação oral por videoconferência. Você, no conforto da sua casa, você, no conforto do seu escritório, do seu ar-condicionado, seja lá o que for, é muito mais fácil a sustentação oral por videoconferência. E aí você terá aquilo que você tinha presencialmente, os desembargadores nas telas, ao vivo e ouvindo e prestando atenção. Eu fiz uma há pouco tempo que foi muito salutar, foi muito bacana. Exatamente porque eu não tive esse desgaste de ter que sair daqui e comparecer em Belo Horizonte. E para o cliente também é muito bom, porque às vezes ele quer acompanhar, ele não precisa acompanhar junto com você até Belo Horizonte. Então, esse é um reflexo muito positivo. Isso tinha antes? Não. O que tinha antes era o seguinte: você poderia gravar um vídeo de até, por exemplo, no habeas corpus, 10 minutos, e aí, de acordo com o regimento interno, apelação criminal 15 minutos, habeas corpus 10 minutos, mandar para os desembargadores iriam assistir o seu vídeo e julgar. Você não conseguiria nem acompanhar a sessão. Agora, com a videoconferência, não, com a videoconferência é tempo real, é ao vivo. O que não pode acontecer é, por exemplo, e aí com todo respeito aos colegas, você está dirigindo e fazer uma sustentação oral, como nós vimos, em que advogados foram chamados a atenção por desembargadores, presidentes das câmaras. Você está no meio do trânsito, com o celular na mão, é hora de sustentação oral, você nem para o carro e você vai fazer uma sustentação oral? Bem, não sei o contexto, depois eu vi, e acho que está justificado, mas foi algo engraçado. Lá na Bahia, me parece, um advogado que fez sustentação oral na rede. Ele estava de terno e gravata, maravilha, sem problema nenhum. Parece que ele estava com um problema na coluna. Eu vi isso. Mas é um pouco inusitado. Você deitado na rede. Enfim, então, querendo ou não, a sustentação oral é um ato solene. E os desembargadores prezam por isso. É claro que eu não acho que tem que ter esse rigor tão grande de um advogado, por exemplo, estar sem a gravata. Qual o problema do advogado estar sem a gravata para proferir a sustentação oral? Eu não vejo nenhum. Ele está de camisa social, ele está de paletó, ou até mesmo que ele esteja sem o paletó. Mas se você, advogado, puder, né, usar terno e gravata, né, você, advogada, puder usar um pouco uma vestimenta um pouco mais adequada, melhor, porque ninguém quer ser chamado a atenção numa sustentação oral. Já é algo tenso, você já está nervoso, não é fácil proferir uma sustentação oral em poucos minutos, e ainda você é chamado a atenção, tem que ter um psicológico muito grande para você, depois disso, conseguir falar o que programou. Então, esse é um ponto positivo. Um outro ponto positivo é em relação, por exemplo, ao cumprimento de cartas precatórias, naturalmente em outras comarcas, que também a audiência sendo virtual ajuda o advogado. Eu tenho um caso em que foram expedidas cartas precatórias para Lavras, para Contagem, para Sete Lagoas, para Matias é pertinho, mas eu não precisei comparecer nessas comarcas por conta da videoconferência, por conta aí desse sistema informatizado que, claro, aflorou em razão da pandemia. Claro que aflorou em razão da pandemia. Não sou favorável com a audiência de instrução e julgamento de forma virtual. Não sou favorável. Para mim tem que ser presencial, é o mesmo problema do júri. Você precisa ter acesso direto ao seu cliente. Então, o seu cliente vai fazer por videoconferência uma audiência de instrução em que você vai ouvir testemunhas, vai ouvir supostas vítimas, vai ser interrogado o seu cliente. Então, traga o seu cliente para o escritório. Coloque ele ao seu lado e acompanhe a audiência junto com ele. Se ele está preso, vá na unidade prisional. Acompanhe a audiência de instrução virtual da unidade prisional, ao lado do seu cliente. No Ceresp, nós temos 5 ou 6 salas equipadas com isso. Na penitenciária, José Edson Cavalieri também. Na penitenciária, Ari Osvaldo, todos de fora, também.
fique sempre ao lado do seu cliente. Eu não sou muito favorável, por quê? Porque você, advogado, vai inquirir a suposta vítima, a suposta testemunha de longe, e não ali, presencialmente. Eu acho isso ruim. Mas, se não tiver maneira, fique ao lado do seu cliente aonde ele esteja, a não ser que não seja possível, né? O cara está lá no Pará, foi preso lá, não veio para cá, vai fazer audiência de lá. Não, aí é diferente. Agora, se tiver oportunidade, encontrando-se solto, leve para o seu escritório. Se estiver preso e de forma acessível para você, compareça na unidade. Então, do que eu programei falar dentro da prática, do que eu vivenciei e vivencio, seriam esses problemas antes da pandemia, esses problemas em tempos de pandemia e agora esses reflexos positivos que a pandemia trouxe para a advocacia criminal. E aí agora estou à disposição para o debate, para perguntas e etc. Muito obrigado. Obrigado, Leandro, pelas considerações, pela apresentação. Trouxe aqui pontos muito importantes. Embora tenha aqui feito um preâmbulo sobre o cansaço que você disse que seria notado visualmente, na sua apresentação, na sua fala, não foi possível perceber esse cansaço, que eu acho que é importante destacar, né? Então, fique tranquilo que você conseguiu apresentar todos os pontos que seriam interessantes para que a gente possa debater esses desafios ou as facilidades criadas para a advocacia criminal nesse período de pandemia. Eu separei aqui alguns pontos, Leandro, que especificamente eu gostaria de debater com você dentro do que você já apresentou. E quem tiver interesse, os alunos que estão aqui assistindo, aqui agora a gente deve estar com cerca de 40 alunos assistindo aqui a sua apresentação. Quem tiver algum interesse, tem um chat onde eles podem me enviar aqui alguma pergunta e aí eu repasso a você. Mas eu queria realmente fazer aqui um bate-papo sobre essas considerações que você fez, né? Primeiro, é claro, Leandro, você trouxe aqui para a gente algumas considerações no mundo da advocacia criminal para além da pandemia, das restrições trazidas pela pandemia da Covid-19. E aí, o primeiro ponto que você trouxe foi o preconceito existente na advocacia criminal, que inclusive no chat a aluna Maria Aparecida, ela traz também um eco a essa sua visão, né, sobre esse preconceito na advocacia criminal. O que me interessa aqui te perguntar, Leandro, já que você é filho de advogado, portanto, você não era nenhuma pessoa que era inocente ou uma pessoa que era uma novata, uma pessoa que era novata dentro da área da advocacia. Por que você acabou escolhendo a área do direito criminal? Por que você foi para essa área? Ricardo, o que acontece? O pessoal, né, lá em casa, minha família, sempre disse para mim que eu, quando era bem menor, já falava que seria advogado. Claro que tem influência do meu pai, né, por ser advogado, tem influência da minha família por parte de pai, porque, salvo engano, contando comigo, somos 8 advogados, alguns exercem, alguns não, um tio meu já faleceu e exercia, teve essa influência aí paterna. Mas eu sempre pensei eu sempre fui muito combativo, questionador, dizem que polêmico, não vejo dessa maneira como polêmica, porque existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem algo que eu aprendi, eu sempre vou dizer isso, eu aprendi com um professor meu chamado José Luiz, que me dava aula no Viana Júnior, me formei lá em 2000. O Zé. Ele é espetacular, né? Ele é demais. Espetacular. Me deu aula, salvo engano, de sociologia jurídica. E assim, me recordo aqui, só fugindo um pouquinho, mas está dentro ainda, que lá nós tínhamos uma prova chamada prova segmentada, era um simulado que nós fazíamos no decorrer do período, englobando a matéria toda. E eu sempre fui visto como um aluno que fazia recursos. Então, depois dessa prova, amigos Leandro, quantas questões você vai anular no recurso?
Falei, poxa, vamos olhar, vamos ver e tal. E eu tive uma discussão muito grande com o Zé Luiz, muito grande com o Zé Luiz, de uma determinada questão que eu entendia que tinha duas respostas e ele entendia que era uma, e nós ficamos horas debatendo. Até por fim ele se cansou e tinha que se cansar mesmo, porque eu queria quase bater nele para anular a questão. E ele falou comigo o seguinte, Leandro, você tem que aprender uma coisa. Concordar é uma coisa, respeitar é outra coisa. Eu respeito a sua posição, mas eu discordo. E nós temos essa dificuldade muito grande. Por quê? Porque a gente pode e tem a obrigação de respeitar a opinião de todo mundo, mas não somos obrigados a concordar com ela. Eu acho que isso é comigo. A advocacia criminal tem muito disso, né? Você respeita várias posições, mas você não é obrigado a concordar. E a advocacia criminal busca, sem dúvida alguma, promover a justiça. Claro que os outros ramos também, mas a advocacia criminal, principalmente, vemos diariamente injustiças. Agora, recentemente, no Fantástico, a matéria que foi feita no domingo sobre reconhecimento através de fotografia. Meu Deus, normalmente envolvendo pessoas negras, a pessoa fica meses, anos preso numa condição subhumana para depois verificar que o reconhecimento foi falho, que a pessoa que, em tese, foi o autor de um crime não foi. Então, eu tento ser, Ricardo, muito justo. Cara. E para piorar, a fotografia fica guardada em um banco de fotografias onde essa pessoa pode ser utilizada, essa fotografia dessa pessoa que era inocente pode ser utilizada como suspeito em um momento posterior e ser novamente acusado por um crime a qual ela não praticou. Eu achei muito curiosa essa matéria porque tinha um dos suspeitos, ele criou o hábito de bater foto, não suspeito, né, uma pessoa, um trabalhador, que acabou sendo inserido nesse banco de fotografias que é utilizado pela polícia, e ali no caso era a polícia do Rio de Janeiro. Ele criou o hábito de bater foto e registrar todos os locais por onde ele passa para que ele tivesse sempre este álibi, caso houvesse essas acusações, né? Mas era só realmente fazendo esse adendo. Então, assim, por ser muito questionador, ser tido como polêmico, nesse sentido de sempre ter uma opinião sobre uma situação, discordar das pessoas, mas respeitar, e as pessoas não conseguem entender a diferença. As pessoas querem te convencer da posição. Eu não quero convencer ninguém, eu quero falar a minha, você tem a sua, eu tenho que falar a minha. É claro que dentro do processo eu quero convencer o juiz da minha tese, no júri, na segunda fase do júri em plenário, eu quero convencer os jurados. Mas, enfim, no debate em si, né, no dia a dia, temos que ter esse conhecimento de respeitar uma coisa, concordar é outra. Então, por conta de ser muito combativo, questionador, né, tido como polêmico, ter influência dos meus pais, principalmente do meu pai, da minha família por parte de pai, e por sempre buscar a justiça, eu tento ser o mais justo possível em tudo na minha vida. Eu escolhi a advocacia criminal. É o que eu mais gosto de fazer. Se eu pudesse ficar só no júri, eu ficaria. Né? Só júri, eu faria todo dia júri. É desgastante? É muito desgastante. Eu vou ficar mais uns 2 dias cansado intelectualmente por conta do júri de ontem. Porque não é só a questão física, é principalmente intelectual. Não é fácil você trabalhar... tudo bem, nós temos para um réu 1h30, mas ontem tinha uma banca de advogados, né? Éramos 5 advogados para defender um único réu, todos amigos pessoais, e dividimos tempo. Então não é fácil você trabalhar com profundidade, também com objetividade, com técnica para o jurado entender, né? Sem cansar intelectualmente. Mas mesmo assim, diante de todo esse desgaste do júri, por mim eu só ficaria no júri. Então essas influências fizeram com que realmente eu fosse para a área criminal. O meu pai, por exemplo, ele é advogado há 33 anos, desde 87, e naquela época, salvo engano, não tinha tantas especializações, ou nem tinha isso. O advogado era um clínico geral. O advogado, ele fazia um pouco de tudo, claro, né, com conhecimento daquilo, mas era um pouco de tudo.
E dentro do escritório do meu pai, eu tive uma facilidade muito grande, Ricardo, porque eu não fui o aluno, o formando que saiu sem ter lugar para ir. Eu tinha o escritório do meu pai montado, com estrutura, com clientela. Então, para mim, na advocacia foi muito mais fácil. Eu devo muito ao meu pai, né, por abrir as portas. Hoje, muitos formandos não têm o pai, a mãe, um parente. E aí, o que eu sugiro? Que vocês criem naturalmente um escritório, abram um escritório com mais 3, 4 pessoas comprometidas, dedicadas, estudiosas ao longo da instituição, ao longo da faculdade, para poder dividir despesas, porque não é fácil, né? Você ter uma despesa fixa inicial sem ter cliente. Então, por isso, de montar um escritório com mais 2, 3, 4 advogados. Então, foi muito mais fácil para mim, e dentro do escritório do meu pai eu vi tudo, né? Eu vi a área civil, eu vi a área trabalhista, eu vi a área previdenciária, mas sempre fui com o pensamento de ser da área criminal. Então, tudo que chegava para o meu pai de criminal, ele passava para mim. Fazia junto comigo, me ensinava também, passava a experiência, me acompanhava em todas as audiências, me acompanhava nos júris, até que eu pude, né, caminhar com as próprias pernas. Então, foram essas influências aí para seguir a área criminal. E aí, Leandro, até para ainda trabalhar com esse seu primeiro tópico, assim, questões que me foram sendo provocadas aqui a refletir com você dentro dessa nossa apresentação. Quando se fala também desse preconceito sobre a advocacia criminal, e isso acontece muito em um senso comum, né? A gente não estaria trabalhando aqui, evidentemente, com quem é especializado na área, apesar de também ocorrer no próprio meio jurídico esse preconceito, né? Não vamos deixar de colocar, mas é claro que o senso comum acaba julgando muito o advogado criminal, mas é importante a gente perceber, e acho que aí é um tópico que é necessário. Muitas vezes o advogado criminal ele não somente defende uma pessoa que é um acusado de ter praticado um fato, como você disse, né? Nós não trabalhamos com o direito penal do autor, mas o direito penal do fato. Mas o advogado criminal ele atua na defesa do próprio direito. Defender o direito extrapola a ideia da defesa de uma pessoa que traz o estigma de criminoso. E por que eu digo isso? Porque quando você atua no campo da advocacia, você não está analisando somente o fato enquanto uma matéria, algo que aconteceu e é incontroverso. É preciso cuidar, por exemplo, do processo, a dinâmica processual. É preciso estar atento às questões de nulidade, às possibilidades de recurso e assim por diante. Então, nessa medida, a forma importa e muito. E o advogado criminal ele deve estar atento à forma, à dinâmica processual, para que a gente tenha, de fato, um julgamento que tanto analise as questões materiais como as questões procedimentais que devem ser observadas, né? Se essa é a regra do jogo ela deve ser observada, e o advogado criminal ele tem que estar atento a essas questões. Por isso, acho que é muito importante ser um grande conhecedor do processo como um todo, né? E ainda dentro desse tópico que você coloca num primeiro ponto, aqui que você disse que antes, por exemplo, seu pai era muito um clínico geral. Hoje em dia a gente já tem muito mais essa característica das especializações, isso não só na área do direito, mas em outras áreas do saber. Cada vez a gente fica mais especializado em um tema, em uma parte, não todo de uma área do saber, mas uma parte específica. E aí eu queria até te fazer um questionamento aqui, né? Quer dizer, você atua na advocacia criminal, mas a gente sabe que a advocacia criminal, portanto, quando a gente fala dessa dinâmica de atuação, a gente vai perceber que existe a parte da investigação. Então, existem advogados que vão lidar muito mais com a delegacia, têm mais afinidade para atuar nas delegacias. Existe a parte processual, então, advogados que talvez tenham um melhor trânsito no judiciário. E aí, algumas especializações, existem advogados criminais que vão muito mais para a área econômica, outros advogados que podem se especializar no tribunal do júri. Quer dizer, se revela aqui um sonho de que você atuaria, se o seu sonho assim se concretizasse, você atuaria mais no tribunal do júri. Você acha que é possível, quando eu penso em uma comarca como Juiz de Fora,
um advogado ele se tornar especialista somente em uma das possibilidades de atuação, ou você ainda acredita que uma comarca como a de Juiz de Fora exija que você atue em mais possibilidades dentro da advocacia criminal, evidentemente? Sim. Antes de falar desse ponto da possibilidade de ficar só na parte do júri, porque é a parte que eu mais gosto, que eu sou mais apaixonado, né? Enfim, que não que eu mais sei, mas que depende muito também de oratória, e eu gosto naturalmente de falar. A questão das nulidades que você falou, né, da forma. Forma é garantia, né, do acusado e também, naturalmente, da defesa. Ontem, por exemplo, no julgamento, né, que eu participei, eu arguí uma nulidade. E fui eu mesmo quem arguí. Por quê? O Ministério Público, na réplica, tivemos a primeira fala do MP, a primeira fala da defesa, e aí, relembrando aí todo mundo, os alunos, o MP é questionado se fará a réplica. E a promotora entendeu que era o caso de fazer a réplica. E, naturalmente, teve a tréplica da defesa. Na réplica, foi citado o acórdão do recurso em sentido estrito contra a pronúncia. Os réus foram pronunciados, levados a júri. A defesa recorreu através de um recurso chamado recurso em sentido estrito. O tribunal julgou o recurso e manteve a pronúncia, manteve a decisão que levou os jurados, que levou os réus a júri. E o artigo 479, inciso 1 do Código de Processo Penal, salvo engano, diz que não se pode fazer menção à decisão de pronúncia ou decisões posteriores à pronúncia, como argumento de autoridade, e ela fez isso. O advogado precisa ter esse conhecimento, que é um conhecimento, inclusive, básico, dentro da advocacia criminal de júri, para arguir a nulidade. Imediatamente, eu falei, excelência, pela ordem, a defesa está arguindo a nulidade da sessão nesse exato momento, por conta disso, disso e disso, quero que conste em ata. E observação, nas nulidades ocorridas em plenário de júri, precisam ser arguídas em plenário de júri, sob pena de preclusão. Isso está no artigo 571, inciso 8 do CPP. Então, se a gente se calasse, a defesa, os advogados, ocorreria a preclusão. Constou em ata o requerimento, a arguição da nulidade. Agora, nós vamos em sede de apelação, na preliminar da apelação, arguir agora com a fundamentação profunda a nulidade para que ocorra a anulação da sessão de julgamento. Bem, se o tribunal irá concordar ou não, é uma outra história, mas se a gente não fizesse isso, perderia a oportunidade, estaria precluso essa matéria. Então, forma é igual a garantia, o advogado precisa estar muito preparado, principalmente em júri, porque as coisas acontecem ali de imediato, principalmente questões de nulidade. A respeito da atuação somente no júri, eu acredito que em Juiz de Fora seja possível. E ontem, né, foi a primeira vez que essa banca de advogados são amigos pessoais, experientes, cada um conhece o trabalho um do outro, cada um sabe, né, da capacidade intelectual um do outro, todos já fizeram júris, uns mais, outros menos, enfim, dentro da sua experiência. E ontem nós criamos uma banca voltada para Tribunal do Júri. São praticamente 6 advogados. São 5 advogados, mais a irmã desse advogado que está se formando e ano que vem certamente será advogada e atuará junto com a gente, inclusive em sustentações. Acho possível, espero que a gente consiga, através dessa banca, né, atuar em vários casos. Hoje nós atuamos de forma isolada, né, cada um, né, faz o seu júri. Ontem o cliente era de um desses amigos que nos convidou, e aí nós já tínhamos conversado sobre essa instituição da banca especializada no júri.
Então, acho que é possível, porque, querendo ou não, Ricardo, Juiz de Fora tem muitos julgamentos, né? Tribunal do Júri. Atualmente são 2 por semana. 2 por semana. Quando não se tem 3, 4 por semana. Né? Isso não significa que, efetivamente, pessoas devem ser condenadas porque estão no júri. Né? Por favor, existe sim vários homicídios? Existe. Tentativas? Existe. O júri só julga isso? Claro que não. Mas 99%, né, são homicídios consumados e tentativas de homicídio. É o que nós temos hoje. Né? Dificilmente você vê um outro crime doloso contra a vida na comarca de Juiz de Fora, eu acredito que em outras comarcas. Né? O ponto principal é o homicídio. Agora, igual você citou a questão da delegacia, né, inquéritos, muitas vezes é desgastante demais atuar. Começa no flagrante, eu não sei como é que a gente está de tempo aí, Ricardo, se eu puder falar só também a questão de experiência do flagrante. Fique à vontade, Leandro. Começa no flagrante, meu amigo. Nós temos dificuldade no flagrante. É claro que eu vou dizer aqui, pessoal, não é relacionado a todo mundo. Repito, há policiais, há advogados e advogados, né, juízes e juízes, promotores e promotores, delegados. Há policiais e policiais civis e também militares. Então, assim, quantos flagrantes eu acompanhei em que eu tive que, entre aspas, brigar para ter acesso ao BO, para ter acesso ao REDS, porque não queriam me dar o REDS, a cópia. Como que eu vou orientar o meu cliente sem saber o que a Polícia Militar confeccionou na ocorrência? Como eu vou orientar o meu cliente se eu não sei se aquilo que o meu cliente disse está na ocorrência? Então, veja, você é contratado muitas vezes de madrugada, sai da sua casa 2 horas da manhã, tem que cobrar um valor substancial, porque senão você vai passar raiva. Você vai ficar pelo menos 12 horas na delegacia. 12 horas na delegacia. Já cheguei a ficar 20 horas. 20 horas. Para que o seu flagrante, a ocorrência policial, seja analisada pelo delegado. Então é muito desgastante, isso desanima, porque muitas vezes você tem que, entre aspas, brigar para ter acesso ao BO. Depois você tem que convencer o delegado que você, advogado, pode acompanhar a oitiva da vítima, do policial condutor, que é aquele que efetua a prisão, das testemunhas. E nós tínhamos em Juiz de Fora, depois da Lei 13.245 de 2016, que alterou o nosso estatuto, nós tínhamos o seguinte: os delegados passaram a permitir que o advogado fizesse o acompanhamento de tudo no flagrante. Então, você chegava no flagrante e acompanhava a oitiva da vítima, naturalmente quando tinha. Você formulava perguntas para a vítima. Você acompanhava o depoimento do policial condutor, formulava perguntas e assim sucessivamente até o seu cliente ser ouvido por último. Hoje não temos mais isso. Mudaram completamente a posição, dizendo que a Lei 13.245 de 2016 não alterou o estatuto a ponto de permitir que o advogado acompanhe tudo. O artigo 7º, inciso 21 do estatuto, interpretaram de forma diferente. Então, hoje, advogado criminalista contratado por flagrante, saiba, só irá acompanhar o quê? O seu cliente, quando ele for ouvido. Você não saberá o que a vítima disse, o que o policial condutor disse, o que as testemunhas disseram. É sua obrigação pedir as declarações para orientar o seu cliente. Aí, muitas vezes, existe uma resistência para você ter acesso a isso. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa falar o seguinte: então, delegado, conste na sua decisão esses requerimentos que eu estou fazendo, verbalmente, porque muitas vezes você não vai 3 horas da manhã com a folha escrita, sabendo o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Então, e se o delegado não constar, o que você tem que fazer? Chamar a comissão de prerrogativas da OAB de Juiz de Fora, que tem um celular de plantão 24 horas, para poder atender os advogados por violação de prerrogativa. Então, se o delegado não quiser constar na decisão os seus requerimentos verbais, você tem que acionar a comissão. Um advogado representante da comissão irá comparecer de madrugada na delegacia, conversará com o delegado, tentará convencê-lo
de que precisa constar, e se ele não constar, mesmo assim mantiver, por exemplo, uma situação como essa, que eu já vi acontecer mais de uma vez, esse representante lavra um auto de constatação, dizendo que compareceu, que conversou com o delegado, que obteve essa resposta, que realmente não vai constar, e com esse auto de constatação, você poderá, por exemplo, requerer o relaxamento da prisão pela nulidade do flagrante. Então, a atuação do advogado criminalista é difícil desde o início. Agora, já teve situações, ou já tiveram situações em que foi maravilhoso acompanhar um flagrante. Poxa, que tranquilidade da polícia militar em fornecer. Outra coisa que nós tivemos problema, determinados policiais, quando do plantão, né, no caso da polícia militar, não estavam permitindo que o advogado conversasse com o cliente na cela. Só permitia quando o cliente fosse encaminhado para a Polícia Civil. E eu não sei se todo mundo conhece a Delegacia de Santa Terezinha, normalmente os flagrantes, né, acontecem lá, repito, Justiça Estadual. Nós temos a Polícia Militar à direita e temos ali mais no centro a Polícia Civil, onde fica a parte do plantão. E, como eu falei, muitas vezes você fica 12 horas, 15 horas, 20 horas na delegacia. Como que você só vai conversar com o seu cliente depois de 12 horas que você chegou? Quer dizer, difícil demais. Nós da OAB, tivemos que marcar uma reunião com um comando da Polícia Militar para poder falar, olha, tivemos aí a lei de abuso de autoridade, hein? A nova lei. Violar a prerrogativa do advogado, lá do artigo 7º, inciso 3, que é o direito de conversar pessoalmente e reservadamente em qualquer circunstância, ainda que incomunicável, é crime. Nós não queremos, em hipótese alguma, tomar essa providência de abuso. É só permitir que a gente converse. É claro, senhoras e senhores, que você não irá ali na cela, onde tem muita gente, trabalhar as teses defensivas do flagrante. Agora, você vai dizer, fulano de tal, acabei de ser contratado pela sua família. Fique despreocupado. A partir de agora você será acompanhado por mim. Me antecipa mais ou menos como você foi preso. Fique tranquilo que quando você for para a Polícia Civil, nós vamos conversar no palatório. Lá no palatório nós vamos conversar com tranquilidade. Mas isso não estava nem sendo permitido por alguns policiais militares. E o comando da Polícia Militar não sabia. E achou inadmissível. E imediatamente baixou lá uma recomendação, não sei o que foi, para poder falar, olha, o advogado que chegar aí tem o direito de conversar com o cliente, ainda que seja na cela. Enfim, então são esses problemas que a prática nos exige aí atuar. Até para fazer uma reconsideração aqui na sua apresentação, você falou da oratória, dizer que o Leandro também é professor, né? Então, portanto, não é só advogado, também professor, atua em cursos de preparação e também já trabalha aqui fazendo palestras, entre outras questões, organizando também palestras e assim por diante, né? Leandro, eu não sei se você está animando ou desanimando os alunos quando você traz os seus relatos, seja no tribunal do júri que você foi logo no início, que acho que foi Andrelândia que você disse, não sei, e também sobre as dificuldades de atuar na fase de investigação agora. Mas, indo para uma parte final aqui do nosso encontro, falando mais especificamente sobre os desafios da advocacia na pandemia, está muito vinculada às questões. Primeiro, acho que você traz aí as restrições do atendimento nos limites, as restrições de atendimentos presenciais, né? Seja quando você coloca aqui, quando você tem que ter acesso ao seu cliente, no Ceresp, assim por diante. Acho que ficou... Wilson, sua câmera está aberta, acho que só para te dar um toque, ok? Que acho que são importantes questões, né? Que evidentemente são questões vinculadas às questões sanitárias, diante da pandemia da Covid-19. Mas aí eu queria só pegar alguns pontos que se vinculam, portanto, a uma atuação virtual. Acho que a gente vai ainda perceber alguns desafios dessa atuação virtual, e aí são só reflexões, tá, Leandro? Não é algo a se pensar agora, é que no futuro a gente vai ter cada vez mais recursos tecnológicos que vão conseguir produzir aquilo que hoje chamamos de deepfake.
e que, portanto, deepfake é quando uma pessoa, ela, através de alguns recursos tecnológicos, ela consegue reproduzir imagem e voz de uma outra pessoa. Então, eu posso estar aqui falando, mas através de dados eu consigo pegar exatamente o seu timbre, sua forma, sua voz, pegar a sua imagem, e aí o computador consegue me transformar em você e seria você falando no meu lugar, por exemplo. Esses recursos já estão bastante avançados, a gente vai viver essa experiência possivelmente nas eleições de 2022 de maneira mais profunda, mas isso pode ser utilizado inclusive nessas audiências virtuais, né? Onde, por exemplo, você fala que o seu cliente pode ser que ele esteja... E, claro, você rechaça essa hipótese, que nas audiências um cliente, por exemplo, do Tribunal do Júri, ele possa ser ouvido ou participar virtualmente dessa audiência. Isso pode trazer algumas fraudes e serão desafios que a própria advocacia terá que enfrentar em determinado momento. Os recursos tecnológicos estão aí, e aí até uma questão é se pensar, né? Como é que vai ficar a verificação da veracidade da atuação daquela pessoa nos ambientes virtuais. Isso me leva a um questionamento que é o segundo questionamento, e já caminhando aqui para o nosso encerrar do nosso encontro, que é: as sustentações orais, elas ficaram muito mais viáveis, seja BH, seja Brasília. E aí, você que está no campo, e eu gostaria de ouvir a sua percepção, você acha que veio para ficar, Leandro, as audiências, as sustentações orais, pela via virtual? Porque você ressalta aqui a solenidade do ato, né? E a solenidade do ato, ela traz, de fato, um conservadorismo à forma, mas você acredita que a sustentação oral virtual ela veio para ficar? Ou você crê que, passando a pandemia e sendo retomadas as condições sanitárias anteriores à pandemia, vai novamente haver uma obrigatoriedade de presença física para que se tenha a sustentação oral? Como é que você vê essas mudanças e essas ferramentas tecnológicas entrando nesse momento? Meu amigo, primeiro que eu não tinha conhecimento dessa sua primeira parte, deepfake. Deepfake. Isso, particularmente, nunca vi nada a respeito. Sou um pouco desatualizado com relação a essa questão da tecnologia. Inicialmente, nessas plataformas aqui, inclusive do Teams, tive enorme dificuldade de compreender, de entender. O Matheus, que é um advogado que trabalha com a gente aqui, que dá o suporte, que me ajuda. Agora eu estou um pouco melhor. Então é o seguinte, não sabia disso. Interessante, né, essa situação. Não sei de que forma, enfim, isso ficaria, né, pós-pandemia. Acho que a gente teria que aguardar essa reflexão, teria que esperar um pouquinho mais para vivenciarmos na prática. Agora, as sustentações orais vieram para ficar de forma virtual, isso com certeza. Isso com absoluta certeza. Citei Belo Horizonte porque é algo mais próximo da gente aqui, já é desgastante. Imagina Brasília, né? Por mais que seja avião, é um dia. É um dia. É um dia que você perdido, né? Por mais que você saia 9 horas da manhã, até a conexão e não sei mais o que, não tem voo direto. Para ter voo direto, me parece que tem que sair do Rio. Se sair para o Goianá, não tem voo direto. Eu, quando fui para Brasília, fui para o Goianá, então acho que parava em São Paulo e depois vai para Brasília, e é um dia perdido. Um dia para ir, um dia para voltar. Então, por uma sustentação oral, você tem que ir no dia anterior, fazer no dia seguinte e voltar ou no dia, né, ou no dia da sustentação ou depois. Então, realmente, isso veio para ficar. Acho muito bom, salutar, exatamente pelo conforto. E por ser, naturalmente, em tempo real. Por ser ao vivo. Porque aí você tem a certeza de que os desembargadores, de que os ministros, de fato, estão te acompanhando. Às vezes, quando você encaminha um vídeo, não se tem a certeza de que, efetivamente, aquele vídeo será visto. Claro que se presume isso. Nós temos que presumir que todos os julgadores assistiram a sua sustentação oral através do vídeo, através da gravação. Temos que presumir. Mas nós não temos a certeza se todos fizeram isso, tiveram tempo. E na sustentação oral online,
tempo real, todo mundo assistindo, não tem como falar que ninguém não viu. É muito mais fácil, tem muito mais chance de você conseguir êxito, né, ao vivo, do que através, isso na minha concepção, do que através da gravação, né, da forma que é possível, né? Hoje, então tínhamos a presencial e a gravação. Agora agora não temos mais a presencial, temos a gravação e ao vivo. Quando, né, retornar, teremos presencial, gravação e ao vivo. Entendo eu que o advogado tem que ir ou presencial ou no ao vivo, online, virtual. Não fazer a gravação. Fazer a gravação no último caso. Mas entendo que veio para ficar. E para fechar, meu amigo, não quero desanimar ninguém. Fiquei até preocupado aí com isso, porque é o seguinte, a advocacia criminal ela é maravilhosa, ela é espetacular. Mas tem que ter estrutura. Isso é um fato. Talvez um pouco mais de estrutura do que outras áreas da advocacia. Tanto é que eu estou há 10 anos, amigos 20 anos, meu pai há 33 anos. Então, assim, a advocacia, repito, independentemente da área, é muito desafiadora. Na área criminal parece ser ainda mais. Temos que ter estrutura. É rentável? Claro que é rentável, com o tempo. Não pense da noite para o dia, vamos passar a ganhar dinheiro. Vamos atuar em operações lava-jato. Não, quem dera se no primeiro ano de advocacia. Quer dizer, até bom que não atuei, né? Porque não tinha experiência nenhuma. Para atuar em operações dessa magnitude, você tem que ter, no mínimo, uma certa experiência, óbvio, né? Ou então atuar com alguém que tenha muita experiência. Então, é muito rentável? Sim. Vivo da advocacia? Sim. Como você bem ponderou, sou professor, mas sou professor há pouquíssimo tempo, de 2019 para cá, então não é, por exemplo, a minha renda, né? E aí é a questão, realmente, eu vivo da advocacia criminal completamente. Claro que nós temos altos e baixos, como toda advocacia tem, sazonal, isso é óbvio, né? Mas não desanime, só tem que ter essa estrutura e, naturalmente, como qualquer outro ramo, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, né? Atualizar e ser combativo. Quem não tem o perfil da combatividade, acho pouco provável que irá atuar, por exemplo, em sede de flagrante, em sede de inquérito. Pode o quê? Porque há perfis, né, meu amigo? Tem advogado que tem um perfil de ficar no escritório, fazendo peças espetaculares, peças processuais espetaculares. Tem perfil também de ser um pouco mais de campo, um pouco mais ali da combatividade. Então, são perfis. Mas não quero desanimar ninguém, pelo amor de Deus, o intuito não é esse. Venham para a área criminal, por favor. Sei disso, era só uma provocação. Leandro, já vamos aproximando das 10 horas. Alguns alunos fizeram alguns comentários no chat. Luciana disse que gosta muito dessa área, disse que está animando a atuação, que os desafios fazem parte. O Vinícius fez a consideração de que o acesso ao REDS é obrigatório para o advogado, né? Mas muitas vezes é a diferença entre a teoria e a prática ela traz desafios impostos que a teoria não consegue trabalhar, né, quando a gente está somente no discurso. Mas, enfim, Leandro, agradeço muito a sua disponibilidade, vir aqui compartilhar conosco a sua experiência na advocacia criminal, trazer esses novos desafios dentro desse período de pandemia. E aqui, em nome da Estácio, mais uma vez, nós ficamos honrados com a sua participação e quem sabe em outros momentos a gente possa novamente ter outros contatos, outras possibilidades de diálogo, e aí a gente pode discutir outros temas que estão acontecendo aí nesse momento. Em outro momento a gente discute, por exemplo, o inquérito de ofício no Supremo e assim por diante. Agradeço extremamente aí a sua participação na nossa manhã aqui. Muito obrigado, viu, Leandro? Meu amigo, eu que agradeço aí a oportunidade, né, de conversar com todos vocês. Me sinto honrado, conforme eu disse no início. Estou à disposição. Espero que eu possa, né, ser chamado outras vezes.
tento aí sempre contribuir com um pouco da técnica, com um pouco da prática, enfim, aquilo que eu tenho conhecimento, né? Naturalmente não tenho tanto conhecimento assim como você, por exemplo, mas espero que eu tenha contribuído e, repito, estou à disposição, só fazer contato. Beleza, Leandro. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Pessoal, vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos os alunos que nos acompanharam aqui nessa manhã. E aí, a semana de recepção aos calouros continua até sexta-feira. Semana que vem retomamos as aulas. Abraço a todos, beijos e abraços. Tchau, tchau.